Bom dia a todos, muito bem-vindos ao NP Agrocast. Hoje é dia 2 de março de 2026. Estamos começando essa conversa aqui por volta das 11 da manhã. Hoje nós temos o prazer de conversar com o advogado José Afonso Leirião Filho, que é sócio do VBSO Advogados, é professor do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio e é um dos organizadores da 6ª edição do Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio, que será realizado aqui em São Paulo, no Hotel Renaissance, no dia 30 de março, com muita coisa boa. Muito bom dia, Zé Afonso, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Fernando, obrigado pela oportunidade aí. Vamos debater bastante o Congresso e os outros temas de relevo. Pois é, o NP Agro é um dos apoiadores de mídia do Congresso que vai ser realizado agora no dia 30 de março. Muito bem, como é que estão os preparativos? Sei que você está na organização e agora entrou na reta final, é sempre um período de bastante movimentação. Como é que estão os preparativos aí para o Congresso? Daqui a pouco a gente vai falar dos principais temas e dos principais convidados, mas como é que estão as coisas? Está tudo indo bem? O pessoal virá, vai lotar, vai bombar? Acho que vai bombar, sim. O ano passado a gente já teve, né, antes de fazer o Congresso em Brasília, em algumas edições, ano passado em São Paulo, já com um time forte aí, com os painéis bastante interessantes e com bastante público, né? A gente teve lotação ano passado, a gente espera esse ano também com desafios aí, temas bastante quentes, complexos, né? E uma turma boa que sempre comparece e debate ali, coloca os assuntos de uma forma fácil de compreender também para quem não está, né? Para quem não está holisticamente no setor, né? Pega em muitas frentes ali, ambiental, agrário, a questão da financeira, econômica, né? A gente sempre traz ali também essa visão, apesar de ser um Instituto Brasileiro do Direito do Agronegócio, a ideia aqui do evento é trazer, né, mais dados, mais informação para o nosso público e não só tratar só do direito, né? O direito ele acaba perpassando esses assuntos, mas ele não é o tema principal, dado que o setor ele integra uma cadeia bem ampla, né, de atividades. Então essa é um pouco a visão nossa. Perfeito. Bom, vai ter gente muito boa aqui. Eu vou falar algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas aqui. A gente vai ter o ex-ministro Roberto Rodrigues, a gente vai ter o Sérgio Bortoloso, que é o presidente da Sociedade Rural Brasileira, o Ingo Ploger, que é o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, a gente vai ter o Alceu Moreira, deputado federal, que já foi presidente, né, da Frente Parlamentar Mista, que já foi presidente da Frente Parlamentar FPA, né? Da FPA, lá do Agro no Congresso, o Pedro Lupion, que é o atual presidente, né, da Frente Parlamentar da Agropecuária, a senadora Tereza Cristina, enfim, bastante gente boa. Dos temas aqui de palestras e painéis, a gente tem uma palestra inaugural no evento, a gente vai ter a Ordem Econômica e Segurança Jurídica, né, que vai ter o Luiz Fux, o ministro Luiz Fux, falando um pouco sobre isso, que é bem importante também. Aí a gente tem no primeiro painel aqui, reforma do Estatuto da Terra e aplicação do marco temporal. Depois a gente tem seguro e financiamento rural, sustentabilidade e crise de crédito. A gente tem incentivos à segurança climática, regulamentação e transição da reforma tributária, que é um tema também que está todo mundo prestando muita atenção. Desafios das relações de trabalho no campo e o Estatuto do Trabalhador Rural. Enfim, temas dos mais importantes aqui no dia 30 de março, aqui em São Paulo, no Hotel Renaissance. Muito bom. Um dos assuntos que vão estar permeando aí essas discussões, né, professor José Afonso, são as RJs, né, que são as recuperações judiciais, e a gente vê uma escalada do número de pedidos aí nos últimos anos. Eu pelo menos achei que a situação ia melhorar em 2026, não melhorou. A gente continua tendo um aumento grande do número de pedidos, não só de produtores, mas também de agroindústrias. Enfim, a situação ainda deve continuar preocupando aqui em 2026. Como é que você é um especialista nisso, Zé Afonso? Como é que você está vendo esse movimento, essa escalada, e realmente a gente pode pensar num arrefecimento em 2026 desse número de pedidos ou não? Como é que você está vendo essa questão?
O tema recuperação judicial, né, o tema insolvência, no geral, capturou um pouco os debates setoriais, né, acho que desde 2024 até 2023 a gente já teve um número relevante e passamos também a acompanhar melhor os indicadores, né, lembrando que o tema recuperação judicial no agronegócio, e especificamente recuperação judicial de produtor rural, é um tema recente, né, a gente não tem uma larga experiência jurisdicional, né, e legislativa também sobre essa questão. Então, você mencionou a participação do deputado Alceu Moreira, foi sob a batuta dele ali na FPA que foi apresentada uma emenda que autorizou o produtor rural a pedir recuperação judicial sem discussões, né, que antes a gente tinha uma grande discussão nos tribunais, que não vamos entrar aqui, né. Então, se a gente olhar para trás, isso foi em 2021, né, são 5 anos agora, na virada do ano, que a gente tem aí uma possibilidade jurídica, uma previsão legal específica para um produtor rural se reestruturar no âmbito de uma lei que é empresarial, né? A nossa lei, o formato, a estrutura jurídica que o legislador brasileiro optou é uma lei que visa a manutenção da atividade produtiva, né, viável, a partir de um prisma empresarial. Então, a ideia da lei é reestruturar o empresário individual, a sociedade empresária, né? E aí o produtor rural, com as suas especificidades, né, um agente bem sui generis, porque às vezes pouco organizado, atuando como pessoa física, né, pedindo recuperação judicial, e temos aí um volume que foi aumentando nos últimos anos com recordes históricos, né? Então, o ano passado realmente a gente teve um volume grande de pedidos de pessoas físicas, o que acaba trazendo essa discussão dos requisitos para esses pedidos, que acho que esse é o grande ponto que a gente está hoje. A gente tem uma clareza na lei, mas a jurisprudência, né, as discussões, elas ainda estão em evolução, né? Há requisitos que não são aplicados da forma como previstos, né? A documentação que era para trazer um mínimo de governança para esse produtor se organizar e, num cenário de crise econômica e financeira, alçar mão da recuperação, desde que ele consiga cumprir, né, os instrumentos mínimos ali, né, que é o livro caixa de produtor rural, o balanço patrimonial, né, são os documentos que a lei traz ali para demonstrar um exercício regular de atividade, né, por um prazo mínimo. Isso a gente ainda tem bastante discussão. E a gente segue aí também, né, com indicadores econômicos e financeiros um pouco complexos, né, justamente empurrando um pouco o tema de insolvência e reestruturação para o setor, né? Então, acho que essa pressão, então a gente pode falar de vários pontos, né? Alta de juros, a gente tem estados, né, do país passando por momentos complexos, né? A gente teve a situação do Rio de Janeiro, agora, se a gente for olhar, a gente tem outros estados passando por questões climáticas também, como Minas Gerais, né, que a gente está acompanhando nos últimos dias, e isso não tem sido algo, infelizmente, não tem sido uma exceção, né? Não é generalizado, não é todo estado produtor, né, que sofre, né, mas isso tem acontecido em alguma medida. E essas outras pressões, então, se a gente for ver a cotação das commodities afetando, né, o alto custo dos insumos, então tudo isso começa a gerar pressões para o produtor rural que, quanto menos organizado, quanto menos acompanhar esses temas, tende a sofrer mais, né? A mesma coisa a agroindústria que você comentou. Então, a gente tem essa pressão sobre as revendas, né? A gente tem histórico aí, o ano passado, com recuperações extrajudiciais, né? Também. Grandes revendas, né? Antes dessas duas, a gente teve um caso de consolidação, né? De uma da maior revenda do país, que realizou dezenas de M&As, né? E criou um grande grupo, e esse grupo enfrentando uma RJ traumática, né? Para o setor. Esse grupo hoje vendendo ativos. Então, é de fato um momento complexo. O que não parece é que a gente está no final da história, né? Os indicadores aí de Serasa, a gente fez um evento no final do ano passado tratando justamente dos dados, olhando para cooperativas, revendas, produtores rurais, pessoas físicas, para entender, né, qual é o momento de pressão que eles estão sentindo e se o tema insolvência vai estar na mesa nesse ano de 26, né? E aparentemente, é o que a gente está vendo nesse primeiro trimestre, por hora, esse tema vai seguir, né? A gente tem aí um cenário que não é um cenário de crise generalizada, nos parece, pelo que a gente escuta os especialistas, né? Mas pontuais, e a RJ acaba sendo, a RJ, a recuperação extrajudicial, né? Ela acaba sendo uma das alternativas. Acho que o problema
ele acaba se consolidando mesmo quando ela parece ser a primeira resposta, né? A resposta que é mais simples, entre aspas, né? A resposta que é mais rápida, mais eficiente, e não me parece que ela é a mais simples, a mais barata, a mais rápida e a mais eficiente para todos os casos, né? O que me parece, né, Zé Afonso, é que, claro, num momento de dificuldade, há várias opções sobre a mesa, né? E muitas dessas opções de reestruturação, quer dizer, em busca de uma melhor organização financeira, muitas dessas opções vão sendo deixadas de lado, porque a RJ já está ali como uma solução quase que automática em alguns casos, né? Quer dizer, e a RJ tem consequência, né? Então, quer dizer, depois, o período de RJ é um período de limitações, né? Seja para um produtor rural, seja para uma agroindústria. Então, o que a gente vê é que muitas vezes a melhor saída talvez não fosse uma RJ, né? E ela vem sendo adotada de uma maneira aí, quase que indiscriminada, né? Eu acho que a gente tem muita inovação hoje de ferramentas financeiras no agro, tem muitas maneiras, né, da gente ter o nosso agro aí se financiando ou corrigindo rota e tudo mais tal, e isso muitas vezes é deixado de lado, né? Não, exatamente, acho que esse é o ponto, assim, a ideia, assim, né, que a gente discute no próprio IBDA, quando entra o tema insolvência, o tema recuperação judicial, não é necessariamente bater no instituto, né, porque o instituto está aí, existe, é de fato uma alternativa, né, prevista em lei, com seus requisitos, prós e contras, né. Me parece que a questão aqui que pega mais no setor é que muitas vezes a análise ela não é adequadamente feita para a aplicação da melhor resposta para a crise, porque a RJ ela é uma delas, ela pode ser a única em determinado momento, a depender da crise de liquidez, mas essa análise ela é técnica, né? Então a gente precisa aqui de uma pessoa que tenha uma visão de economia, um assessor, né, que consiga entender o momento daquela crise, a situação, e a gente tem aqui também a visão jurídica que entrega alternativas. Como você colocou, o setor está muito evoluído, né? O setor tem não só formas de acesso a financiamento, que é um dos temas mais caros para a gente, que é um tema que vai estar no Congresso, sempre está, né? E a gente pode falar um pouco mais disso, né? Que a gente tem uma evolução legislativa de política pública claríssima no setor, abrindo alternativa para o produtor rural se financiar, fora daquele ambiente manual de crédito rural, né, outras alternativas, mas também tem para se reestruturar, né? Hoje a gente tem formas de se reestruturar fora do ambiente de RJ, que é um ambiente, quando a gente pensa, a gente falou das revendas aqui, né, nada tira da minha cabeça que a escolha mais recente pela recuperação extrajudicial, por exemplo, por revendas estavam com uma situação muito complexa, tem a ver com preocupações que a RJ causa, né? A questão da imagem, confiabilidade no mercado, né? Então, a revenda que depende de capilaridade, de confiança, né? Que presta aquela assessoria para o produtor rural na ponta, que não é só vender o insumo, né? Esse é o primeiro ponto que a revenda atua, né? Mas ela vai trazer tecnologia para o produtor rural, né? Ela vai auxiliar o produtor rural a alcançar os melhores índices de produtividade e tem muita relação com o momento que o agro se encontra nos últimos anos, né? Alta produtividade, acesso à tecnologia, né? E o que acontece se ela pede recuperação judicial? Aquele produtor vai confiar, né? Ele vai fazer o barter com essa revenda, ele vai entregar o grão. Então, essa é uma questão, parece muito, muito óbvia, né? De imagem, de confiança no mercado e reputação, mas ela é muito relevante no setor. A gente sabe que é um setor que depende muito dessas trocas, né? Para a manutenção das relações. E esse é um ponto que preocupa, né? Mas esse não é o único. Então, a RJ, se a gente for olhar para a pressão financeira que ela leva, para a escassez de crédito, né? Não é simples você ter acesso a dinheiro novo, a se refinanciar, estando em recuperação judicial, né? Discutindo deságios, né? Tem aquele flerte com o deságio vai resolver a crise. Mas não é bem isso, a gente tem créditos que não estão dentro da RJ. Então, isso é algo que a reforma de 2021 ela traz que talvez não esteja completamente assimilado por todo mundo que atua no setor, né? Ou seja, o produtor pode pedir RJ? Parece absolutamente claro que sim, né? Desde que ele cumpra ali os requisitos. Mas o que ele vai reestruturar ali dentro, né? Quais são os créditos
que ele vai conseguir reestruturar ali dentro sem ter grandes conflitos, grandes contenciosos em torno de teses. Porque existem teses, né? A intenção é sempre colocar o máximo de dívida lá dentro e, por óbvio, que os credores, de acordo com a nossa legislação, eles tentam buscar ali os seus direitos e retirar da recuperação se aquele crédito não deve estar lá dentro, né? Conforme a lei. Então, essa é uma situação que talvez não esteja completamente clara para quem pede RJ, buscando ali uma reestruturação que, em tese, seja equilibrada. Nem sempre é, né? Mas o fato é que a gente vê realmente um processo de inovação, uma sofisticação aí das ferramentas financeiras à disposição do setor, né? Quer dizer, o setor, até não muito tempo atrás, era um setor completamente dependente de financiamento público, né? Quer dizer, os planos safra da vida, e a gente continua tendo o plano safra, claro, com uma participação muito importante aí no funding do setor, mas não é mais a única alternativa que a gente tem. Então, a gente tem, desde 2021, aí, os FIAGRO, que estão fazendo um grande sucesso, quer dizer, com crise ou sem crise, continuam crescendo, e a gente tem outras ferramentas que vão surgindo. Agora, mais recentemente, a gente tem aí a Resolução 88 da CVM, né, com produtores rurais, pessoa física e cooperativas podendo acessar, por exemplo, plataformas de crowdfunding, né, por meio de CPR, CDSA, notas comerciais, enfim, o setor vai se sofisticando, né? Com certeza, e você mencionou essa resolução da CVM, que está discutindo aí, trazendo mais uma opção para a paleta de alternativas aqui que o produtor tem, né? E acho que é um ponto que você trouxe da dependência do dinheiro público, né? E aí acho que a gente tem que, olhando para o horizonte, olhando para os dados, né? Não é opinião aqui, né? A gente vê claramente uma mudança na matriz principal de financiamento do setor, né? Não é mais o dinheiro público. Esse dinheiro público, se for olhar o Brasil, ler um pouco de jornal, você vê que esse dinheiro público não está à disposição, né? Não está aí para empurrar um setor que precisa de muito financiamento a cada safra, né? Com locais que tem 3 safras no ano. Então, a necessidade de crédito, ela é algo muito pujante no setor e não vai ser via Sistema Nacional de Crédito Rural, que foi muito importante, né? Tem lá só que a gente tem que olhar a década de 60, empurrando o setor, né? Abertura de fronteira agrícola, né? Mas hoje a gente tem nova fronteira agrícola, né? A gente está subindo para o norte, aumentando a produtividade, e esse dinheiro vem da onde? E aí eu acho que é interessante, que eu tinha comentado antes, a gente olhar, né, para aquela esteira legislativa. Se a gente falou de CPR 94, a gente tem a criação da CPR que traz uma alternativa para o produtor se financiar para entregar o grão na safra seguinte, né, quando ele tiver o grão efetivamente. Então, ele não precisa necessariamente ir no banco mais, ele tem essa alternativa e isso é utilizado em operações de barter, né, com indústria, com revenda, com trading, né, amplamente utilizado. Depois disso, seguem as políticas públicas, né, tem os títulos privados de financiamento, olhando para os elos da cadeia, então você tem produção, armazenamento, acesso ao mercado de capitais, CRA, FIAGRO em 21, que você comentou, e agora essa é mais uma alternativa, né, de levar a tokenização, crowdfunding, para o produtor captar, se eu não me engano, até 2,5 milhões aí por safra, essa seria a cifra inicial, mas é mais uma alternativa. A questão a importância aqui, e aí isso talvez seja um pouco contraintuitivo, mas conversa com o TMRJ também. Se a gente for olhar o que o legislador fez nessa alteração da lei, ele falou, produtor, você pode pedir recuperação, mas você primeiro se organiza. Então, você primeiro tem a governança, né? Então, tem formas de você olhar, né, como um pênalti para o produtor ser obrigado a se organizar para pedir RJ, mas eu particularmente vejo como um degrau de governança a mais, né? Então, se ele subir esse degrau, por isso que, se você for olhar a Resolução 88, ela fala que para ele acessar, ele tem que ter livro caixa. Por quê? Porque livro caixa você enxerga a entrada e saída de recursos, né? Você tem um mínimo de transparência. Ninguém vai financiar o produtor rural sem conseguir entender a situação dele efetivamente, né? Qual é o que ele tem de ativo, de passivo, de endividamento, de liquidez em curto e médio prazo. Então, esse passo da Resolução 88 há formas de financiamento, com certeza.
Há quem queira dar o dinheiro? Também me parece que há, né? A questão é em que condições, né? Com quais garantias, com quais exigências. Então, quanto mais a gente tiver de segurança jurídica, equilíbrio, né? Formas de renegociação fora de um ambiente mais traumático, me parece que essas alternativas vão ficar mais acessíveis, né? E é isso, e nós vamos continuar essa conversa, né, Zé Afonso, na sexta edição do Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio, no dia 30 de março, aqui em São Paulo, no Hotel Renaissance, está todo mundo convidado. Esses e outros temas lá estarão em discussão. E quem quiser conversar mais sobre isso com o nosso José Afonso Leirião Filho, que é sócio do PBSO Advogados, que é professor do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, o Zé Afonso vai estar lá e a gente vai continuar essa discussão por lá, não é isso? É isso aí, vai ser um prazer. Lembrando, os ingressos estão disponíveis no site. Quem não puder comparecer, estiver em outra localidade, pode se inscrever gratuitamente para acompanhar online. Então, a gente vai ter transmissão online do evento todo, então, de fácil acesso. E quem estiver presencialmente lá, conversaremos, vai ser um prazer. Maravilha, Zé Afonso, muito obrigado. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima. Até a próxima, Fernando. Obrigado.